Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos hoje para mais um dia. Hoje é o 41º dia. No dia de hoje nós vamos meditar os capítulos 5, 6, o capítulo 7 e também o capítulo 8. Um dia mais exigente, são 4 capítulos do livro de Números. Queremos rezar, pedir a proteção, a ajuda de Deus. Com muita fé, com muita devoção, rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Hoje é o 2º dia do livro de Números. Nós estamos nos capítulos 5 até o capítulo 8. E vocês vão ver, amanhã são só 2 capítulos, depois a gente vai ter que dar uma adiantada, pisar um pouco aí no acelerador. Nós sabemos que o povo passou 40 anos no deserto. O padre vai dizendo, vocês se concentram, prestem atenção e vamos imaginando essa figura. O povo passou 40 anos no deserto. Assim que eles passaram pelo Mar Vermelho, logo eles já chegaram no Sinai. Então o que mostra o livro de Êxodo? Voltando um pouco. O livro de Êxodo, o povo era escravo, o povo passa pelo Mar Vermelho, depois o povo chega no Sinai. Então ali foi um percurso muito pequeno desses 40 anos. O povo passou 40 anos no deserto. Ali podemos dizer que no livro de Êxodo narra alguns meses que o povo passou no deserto. O livro de Levítico, que nós terminamos agora há pouco, um livro razoavelmente grande, o livro de Levítico tem 27 capítulos, o livro do Levítico narra o povo no Sinai, é praticamente um ano, é um ano de história. O povo está estático, está no Sinai. Ali eles veem a lei das oferendas, dos sacrifícios, a lei do puro e do impuro, como que era a investidura dos sacerdotes, o que eles deveriam fazer para ser santos. Então o livro de Levítico é praticamente um ano. Agora, esse livro de Números vai nos narrar, vai nos mostrar uma história de aproximadamente 38 anos e meio. O povo vai chegar na porta da Terra Prometida. O livro de Números vai terminar com o povo praticamente na montanha e vendo a Terra Prometida. E aí, padre, o Deuteronômio, o que vai acontecer? Deuteronômio, como essa geração, a primeira geração morreu, Deuteronômio já tem a segunda geração, e aí Moisés vai contar novamente a lei que ele recebeu no Sinai para aquela segunda geração, para eles entrarem na Terra Prometida. Então, desses 40 anos, o período onde o povo passou, o livro que narra, o maior período que o povo viveu desses 40 anos é o livro de Números. Aqui nós temos um conteúdo de aproximadamente 38 anos e meio. Então, nós vamos dividir esse livro de Números em 3 partes diferentes. A primeira parte vai nos mostrar a preparação para a saída. O povo está no Sinai e eles estão se preparando para sair. Qual foi a primeira preparação? Capítulos 1 e 4, nós vimos ontem, a preparação através do recenseamento. Qual que é a segunda preparação? A segunda preparação é que nós vamos ver hoje, é a recordação, a clarificação da lei do puro e do impuro. Qual que é a terceira preparação? Nós vamos ver amanhã, que é uma das mais importantes, é a Páscoa, capítulo 9, e aí depois no 10 começa a partida mesmo. E aí depois dos capítulos 10 até o começo ali do 21, o povo, ele faz uma caminhada, ele sai do Sinai e ele chega no deserto, em um território que é o deserto de Cádiz e de Barneia. O termo correto é Borneia, sai de Cádiz até Borneia. E aí depois de Cádiz, o povo continua caminhando no deserto. E a terceira parte do livro de Êxodo, o povo ainda caminhando no deserto, do capítulo 21 até o último capítulo, vai mostrar o povo chegando
em Moabe. Moabe, que é uma planície que já está praticamente na Terra Santa. Então tem uma preparação, que é o povo preparando para partir de 1 a 10, aí depois tem um trajetório que é de Sinai até Cádiz, e aí depois a terceira parte que é de Cádiz até Moabe. Então é um livro de caminhada, é um livro de peregrinação. O livro de Números é um livro de peregrinação. Claro, tem a contagem no começo e a contagem também ali no final. No capítulo 5, nós temos 4 capítulos hoje. No capítulo 5 vai nos mostrar algumas leis sobre o puro e impuro. E aí nós vamos ver que a maioria destas restrições, a maioria destas leis, elas foram depois mudadas, elas foram transformadas, elas foram aperfeiçoadas por Jesus. Tem uma aqui que chamou muito a minha atenção, que é a restituição de quem cometeu uma injustiça ou prejudicou alguém. Quem cometeu uma injustiça deveria devolver o mesmo valor ou pagar aquilo que ele tinha prejudicado alguém ou tinha roubado e deveria colocar ainda uma adição de 1/5. Podemos colocar de 20% a mais. Então, se alguém cometesse alguma injustiça, era assim que deveria fazer. E aí aparece também os ciúmes. Existem alguns homens que de repente eles podem estar com ciúmes da mulher e ele pode dizer que a mulher ela estava cometendo adultério. E aí o que aconteceria? Teria uma investigação. A investigação para quê? Para saber se é de fato adultério ou se era apenas um detalhe, um ciúmes que ele estava passando. E aí, neste processo, era preciso que a mulher bebesse água amarga, e aí parece até um pouco mágico, uma superstição, mas os antigos faziam isso, e aí, se de repente ela tivesse de fato cometendo o adultério, ela ficaria estéril, e pelo corpo dela daria para perceber que aquela mulher era uma mulher adúltera. O 6º capítulo, ele é muito próximo do Novo Testamento, aqui nós chamamos de Nazareu, do voto de Nazareu. O termo mais próprio vocês podem encontrar na Bíblia de vocês, no capítulo 6, que é o nazireato. Nazireato. O que significa a palavra nazireato? Tem muitos que vão pensar que é nazareno. Então, nazireato, o voto dos nazireus, não significa voto de nazareno. Existiam algumas pessoas que queriam se consagrar de uma forma muito especial a Deus. São João Batista foi assim. Samuel depois será assim. Depois São Paulo também era assim. Então, esse voto era um voto de consagração. Existiam algumas pessoas que queriam se consagrar a Deus. Aqui não é padre, não é irmã, mas era uma consagração especial. Então, essa consagração, ela baseava-se praticamente em 3 coisas. Primeira delas, e aqui era para o homem, a mãe podia consagrar o filho o tempo que ela quisesse. Então era uma consagração a Deus, que a gente chama de consagração nazireu. Nazireu, ou o termo nazir, que é a raiz da palavra, nazir, depois vem o nazireu, que é o nome do voto. Ele era baseado em uma consagração a Deus, o significado da etimologia da palavra consagração era baseado em 3 aspectos diferentes. Qual que é o primeiro? O homem não cortava o cabelo. Aquilo significava que a força dele vinha de Deus, então ele não podia tocar no seu cabelo, não cortava o cabelo. Sansão também foi assim. Então aquilo vira uma cabeleira e o homem, ele era consagrado a Deus, ele não cortava o cabelo. A segunda, em relação à bebida. Então, não podia beber vinho, não podia beber bebida fermentada, a pessoa ela não podia se alimentar de frutas, chamadas frutas secas. Isso daqui para quê? Para mostrar que ela queria ter uma vida simples, que a pessoa viveria na simplicidade. Qual que é a terceira e última característica? Não podia tocar em um morto. Naquela época faziam os funerais, as pessoas morriam, eram enterrados, não podia tocar em um morto. Por quê? Porque o Deus é o Deus da vida. E aí, a pessoa ela não deveria ter nenhum contato com o morto. Então era um voto que muitas pessoas faziam. São João Batista fez, depois São Paulo fez, e ali no Antigo Testamento nós temos o último profeta, que é Samuel. Na verdade não é o último juiz, que foi Samuel. E aí nós temos também, depois ali um dos juízes do meio, que foi Sansão. No capítulo 7 nós temos as ofertas dos chefes e consagrações dos levitas. E aqui nós temos novamente, capítulo 7, a menção das 12 tribos de Israel. Confesso para vocês que eu não memorizei o nome das 12 tribos, mas aqui aparece de uma forma muito clara as 12 tribos de Israel. Ontem
o padre, ele não acabou dizendo, mas nos primeiros capítulos vão mostrar como que estas tribos deveriam se organizar ao redor da tenda, ao redor da tenda da aliança, da tenda da habitação. Isso daqui aparece no segundo capítulo. Então, nós temos a Arca da Aliança, nós temos a tenda do encontro, depois ao redor tem os levitas, e aí depois a primeira tribo seria a tribo de Judá. Judá, que depois seriam aqueles que ficariam em Jerusalém, que seria a capital. Muitos aqui dizem que esse é um texto, um relato antigo, um relato depois que foi escrito ali muito tempo depois, então foi escrito pelos javistas, então eles estavam querendo aqui justificar que a tribo de Judá seria uma tribo que teria uma superioridade em relação às outras. Não vamos entrar nessas questões, nesses pormenores aqui dos estudos de teologia da Bíblia. Então, ali no capítulo 2 já mostra como que seriam organizadas as tribos. E aqui nesse capítulo 10, nesse capítulo 7, capítulo 7 aparece novamente ali o nome dos 12 filhos. Um versículo que chamou minha atenção, alguns podem dizer assim, padre, faz tempo que o padre não diz o versículo que chamou mais a atenção dele. Sempre eu tento apresentar para vocês um versículo ou outro. No versículo 10, capítulo 7, versículo 10 mostra assim: os príncipes fizeram então uma oferenda para a dedicação do altar, no dia da sua unção. Trouxeram a sua oferenda diante do altar, e Jové disse a Moisés: cada dia um dos príncipes trará a sua oferenda para a dedicação do altar. E aqui vemos como que o altar era dedicado a Deus, como que o altar era santificado. Aquele que estava próximo do altar era a tribo de Levi. E hoje são os sacerdotes do Novo Testamento, que são os padres. Da tribo de Levi saíam os sacerdotes da Antiga Aliança. Do sacramento da ordem saem os sacerdotes da Nova Aliança. Se vocês olharem, para mim, nós falamos muito nisso no livro de Êxodo, aqui no versículo 89, isso significa que é um capítulo longo, capítulo 7, versículo 89, aparece aqui os querubins. Novamente, aqui, versículo 89. Quando Moisés entrou na tenda da reunião para se dirigir a ele, ouvi a voz que lhe falava do alto do propiciatório, que estava sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins. Então aqui aparece novamente 2 querubins. Muito interessante, muito interessante. Quem diz que não pode ter imagens, querubim aqui, capítulo 21, nós vamos ver a imagem da serpente. E aí o capítulo 8, que é o capítulo mais interessante, mais importante, vão nos parecer vários ensinamentos sobre como deveria ser a oferenda que os levitas deveriam fazer no templo. Os levitas seriam pessoas separadas, consagradas apenas para o serviço do tabernáculo, o serviço da tenda, da reunião, da tenda ali da aliança. E aí, os levitas, eles tinham em torno de 25 até 50 anos. E é assim que funcionava. Todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote. Tinha alguns deles que, devido a alguma imperfeição do corpo, não era considerado sacerdote. Então aqui nós temos a lei do puro e do impuro. Isso daqui mostrava que Deus era puro e queriam pessoas que estivessem também puras. E aí depois vem Jesus e ele aperfeiçoa esta lei. Estamos no capítulo 8. Amanhã nós vamos para o 3º dia do livro de Números. Amanhã nós vamos falar sobre a Páscoa. Só 2 capítulos para dar tempo de ler com muita atenção, com muita qualidade, principalmente o capítulo 9. Irmão, irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. O padre pede desculpa, eu falo rápido, são muitas informações, mas eu espero que você esteja conseguindo acompanhar. O vídeo é só uma ajuda. O principal, o mais importante, é vocês se encontrarem com Deus e fazerem a meditação pessoal. Que Deus abençoe. E até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.